nós somos gratos à nossa liderança que tem, com muito zelo, com muita responsabilidade, trabalhado a formação de obreiros nesse ministério, ao ponto de que isso qualifica a palavra que é anunciada pela igreja, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi tão empático em dizer à igreja acerca do que ela, sendo responsável por esse crescimento no ministério evangelístico, então ela seria adornada pelo Espírito, e com certeza nós viríamos as pessoas podendo assim aceitar a Cristo e sendo preparadas no auxílio desse crescimento contínuo. E graças a Deus que o que anunciou nosso pastor, presidente, há essas quase 6 décadas deste ministério, também há mais de 3 décadas auxiliando esta obra na direção de Deus. Para nós que já chegamos até aqui com o consentimento de Deus e a aprovação da igreja, para os nossos candidatos, isso é para você estar aí glorificando a Deus com muita alegria, dando testemunho, dizendo: Jesus, muito obrigado, porque eu sou mais um dos que está sendo escolhido para continuar fazendo a obra do Senhor crescer na terra. Nós, estando nessa oportunidade, nós vemos o apóstolo São Paulo, na primeira epístola a Timóteo, sempre usava esse texto quando nós estamos em reuniões como esta, tema de consagração de obreiros, principalmente nessa noite onde diáconos, diaconisas e presbíteros eles estão sendo despertados. E eu acredito que no tempo de preparação, quando a igreja ela trouxe através do curso que ela tem, do curso próprio, eu tenho com certeza que está guardado no coração dos irmãos o desejo de, naquilo que aprenderam, poder estarem seguros para trabalhar usando duas ferramentas poderosas que não podem faltar na vida de quem é chamado para fazer a obra de Deus. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, uma vida tendo conhecimento da palavra de Deus. Essa é a base, é a segurança da igreja, a oração e a palavra de Deus. Pois com a oração vocês vão estar sempre ligados continuamente ao Senhor. A palavra não será diferente, pelo contrário, nós estaremos cada vez mais fortalecendo a nossa capacidade pelo conhecimento para preparar pessoas que estão chegando a cada dia na casa de Deus. Nós ouvimos do nosso pastor presidente essa noite uma leitura no capítulo 6 do livro de Atos, e isso traz para nós, ao observar quando a narrativa é segura em todo o livro, quando ele fala acerca desse crescimento, nós vemos nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos a segurança que o Senhor dá à igreja, que não poderia ou não deveria parar. Então ele assegura a igreja acerca de um poder que não estaria sendo fabricado aqui, mas algo que já estava proporcionado à igreja. A igreja de Jerusalém no primeiro século, ela foi segura em trabalhar isso. E nós vemos que logo poucos irmãos, eles se reuniram no Senado. Depois a gente vê uma apresentação de 120 pessoas, e ao longo do tempo nós vemos alguém relatando que a igreja já era dezenas de milhares de pessoas. Com esse crescimento nós vamos perceber que os problemas eles começam a surgir, problemas sociais, problemas difíceis. No capítulo 6, lido esta noite aqui, nós vamos encontrar algumas necessidades da igreja. Uma igreja que cresceu dando glória a Deus, uma igreja que foi firme na evangelização, uma igreja que assegurou, sustentou, e por isso ela cresceu tanto.
nós vemos que logo surgiram alguns problemas e que não são diferentes dos nossos dias. Olhar para a igreja do primeiro século e perceber que já há algum tempo começaram a surgir os problemas, algumas dissensões, algumas discórdias, e nós tínhamos ali algumas pessoas, principalmente viúvas, que estavam enfrentando problemas. Então já havia uma discussão pela a classe que nos separava, mas eu não quero entrar nesse detalhe, apenas mostrar à igreja que dentro de tudo isso, alguém que se considerava bom ou mal, alguém que estava ali talvez achando que deveria ter seus direitos mais que outros, isso não deixou de ser igreja. E logo quando isso aconteceu, o que nós podemos perceber é que a igreja precisou parar para cuidar de um problema que era existente, ou seja, trazer a paz daquele povo, ou seja, a pacificação, ou seja, desfazer tudo aquilo que realmente estava tirando aquele povo, né, do seu senso espiritual, do seu senso cristão. Ou seja, daí nós percebemos a necessidade da igreja sentar, analisar o que deveria fazer. E logo quando isso foi feito, nós vemos que a igreja diz até hoje que há solução para todos os problemas. Não há necessidade de você desistir porque alguma coisa surgiu. Os nossos irmãos diáconos que estão sendo separados, eles vão precisar entender isso. Sabe aquela equipe linha de frente que precisa estar muitas vezes indo aos lares, eles precisam estar cuidando dos enfermos, eles são acompanhantes de pessoas que estão necessitadas e que muitas vezes seus problemas, eles não chegam diretamente às lideranças da igreja, e isso precisa chegar através de alguém. Daí esse alguém não tem condição de ser qualquer pessoa. A gente percebe que lá no mundo, as pessoas, mesmo sendo pagas por aquilo que faz, ou qualquer outra pessoa, às vezes elas deixam algo a desejar, porque elas já não têm o que a igreja do Senhor tem. Falta neles a presença de Deus, falta neles um espírito, falta neles fé, falta neles a condição que o Senhor tem dado à igreja para fazer um trabalho com excelência. E quando a igreja disponibiliza no Senhor esse serviço, nós, obreiros, diáconos, diaconisas e presbíteros que estão aqui, duas coisas não vai faltar: a necessidade de alguém ir aonde estão essas pessoas, e quando vocês forem, vocês precisaram levar a solução dos problemas dessas pessoas. O que é necessário entender? Que nós vemos o Senhor instruindo isso aos discípulos quando Ele esteve com eles. Nós vemos a preocupação da igreja sendo relatada no livro de Atos, tão consciente do seu papel. E aí nós vemos quem deveria exercer isso. Qualquer pessoa podia fazer isso? Não. Precisavam ser homens que tivessem algumas qualidades, precisavam ser cheios de fé, precisavam ser pessoas de boa reputação e precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Uma pessoa que ela não tem reputação, ela não tem condição, ela não surge confiança para que alguém chegue e relate os seus problemas. E muitas vezes ela não tem a credibilidade de conquistar aquele necessitado, embora ele tenha os problemas. Uma pessoa vazia de fé, ela não tem a capacidade de levar alguém a acreditar que Deus promove solução para os seus problemas. E terceiro, uma pessoa sem o Espírito Santo, se ela não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ele pode até crer, mas ele não consegue agir, porque o que verdadeiramente atua no seu ministério é a pessoa do Espírito Santo. E aí nós vemos essas condições, a instituição dos diáconos. Para que eu estou sendo separado hoje? É só para fazer parte do rol de obreiros da igreja? É para ficar na expectativa de que daqui a 1 ano, 2, 3 anos eu vou ser consagrado ao presbitério?
aguardar um tempo de que a igreja vai me preparar para que eu chegue a crescer ministerialmente. Não, é necessário saber que vocês precisam estar, não precisam ir ser, vocês já precisam estar cheios do Espírito Santo. É necessário saber que vocês já precisam serem pessoas que estão aqui, porque são pessoas cheias de fé, são pessoas que têm a credibilidade de chegar em qualquer lar, em qualquer pessoa indicada pela igreja, e você vai, porque você está sendo enviada para solucionar problemas. Nós não fomos preparados para estar aqui adornando o espaço do tempo. Nós temos consciência do nosso chamado. Observamos o chamado do nosso pastor. Nós ouvimos mensalmente a sua história, cada culto que participamos. Nós conhecemos a história de alguns obreiros. Nós conhecemos a história de tantos nesse país. E são pessoas que elas verdadeiramente só conseguem dar as suas vidas a esse chamado porque elas foram vistas pelo próprio Deus. Pessoas que tinham uma vida de oração, uma vida de graça, uma vida que buscava o conhecimento. Para quê? Para instruir, para preparar, para aconselhar, para auxiliar diretamente a igreja. E eu digo para os senhores que estão hoje sendo preparados ou separados, porque preparados vocês foram através dos ensinamentos que a igreja programou. O que na verdade nós precisamos entender é que você não precisa no diaconato ser aquele diácono que está sempre trazendo desculpas, justificativas. Você vai ao encontro de problemas e você termina trazendo os problemas. A igreja lhe preparou para que você vá e volte trazendo os frutos, ouvindo dizer que o Espírito Santo te abençoou e nessa jornada você conseguiu fazer tudo o que era necessário fazer. Por quê? Porque você foi uma pessoa escolhida para ir àqueles que fazem parte da igreja. Imagine um grupo de viúvas discutindo as suas condições. A igreja ela tinha a sua forma de arrecadação para sustentar essas pessoas, mas administrativamente em algum momento se deixou passar e o problema passou a existir. Mas quem trouxe a notícia? Alguém trouxe a notícia para as lideranças da igreja. Amém? Tem pessoas que elas só trazem alguma sugestão, mas elas não se entregam para somar nas soluções. Muitas vezes elas dizem que alguém deve fazer, isso é papel de A, de B ou de C, mas elas não conseguem somar, elas não conseguem doar, elas não se disponibilizam. Então vocês não estão aqui porque vocês são os melhores. Vocês não estão aqui porque você agora aquela classe que vai ser agora aplaudida pela igreja. Na verdade, nós somos a classe que o Senhor separou para cuidar de pessoas. E quando nós fomos chamados, não vamos para casa. Essa classificação apresentada, nós vemos exatamente que precisam ser pessoas que tenham esses requisitos. Imagine o apóstolo São Paulo quando ele lembrou, percebo, isso é uma imaginação minha, quando ele estava instruindo Timóteo acerca das qualidades dos diáconos, e de repente perceber que Estevão, um dos 10 escolhidos, tendo sido agora morto por um julgamento que ele mesmo fizeram, e de repente o amor que Estevão estava tendo de revelar o amor de Cristo, então Paulo agora passou a sofrer as mesmas condições. O que vocês devem levar no ministério que Deus está proporcionando a vocês são essas marcas: o amor, uma vida cheia de graça, uma vida conhecedora da palavra de Deus. Nós ouvimos hoje aqui estudos maravilhosos, instruções que nos faz cada dia despertar, a buscar o crescimento. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela não é uma instituição de homens. Nós estamos tratando aqui de um negócio que Paulo chega a chamar de algo especial.
Então lembrem-se que vocês estão sendo buscados pelo próprio Deus, Aleluia. direcionados pela igreja a estarem aqui posicionados para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu posso, no Senhor eu posso todas essas coisas, porque em nós há valores, e esses valores eles não são conquistados por técnica, algo comum, eles são adquiridos por uma vida de constante oração. O ministério vazio de oração é um ministério fracassado. Você vai ser apenas um diácono adorno de tempo. Mas se você for um diácono cheio do Espírito Santo, um presbítero cheio do Espírito Santo, uma diaconisa cheia do Espírito Santo, sabe, aquele homem de fé, aquela mulher cheia de fé, você vai chegar e vai desfazer as obras do diabo. Você vai conseguir dizer à viúva, que hoje já bem diferente da época da igreja primitiva, mas ela vai poder ter uma palavra, um aconselhamento, uma direção, como nós ouvimos hoje aqui no testemunho, referente à pessoa do nosso querido pastor Vanderlei, que já dorme no Senhor, né? Quer dizer, o amparo, a igreja pode, a igreja instrui, a igreja prepara, a igreja sabe como conduzir. Então, que não haja mais essas dissensões, esses questionamentos, porque você pode, você foi chamado para fazer a diferença. Não é porque você leva a marca da ademondese, porque você leva a marca de Cristo. Aleluia. Agora, ministerialmente, você guarda isso por quê? Porque você é obreiro de uma igreja que tem responsabilidade no que faz. Você faz parte de uma instituição que ela está sólida, porque ela está sobre a palavra. Aleluia. Sobre a palavra. E o próprio Deus, Ele vai levantar você como uma mulher cheia de fé, um homem cheio de fé, uma pessoa dotada de conhecimento, alguém muito capacitado para chegar e acabar com a mentira, desfazer com a incredulidade. Você vai poder trazer notícias para a congregação e dizer ao dirigente, porque quando você anunciar isso como um instrumento de Deus aonde você está lotado, essa mensagem vai chegar aqui. E o nosso pastor presidente vai se sentir alegre, porque ele vai dizer: nós temos diáconos, diaconisas, presbíteros que foram separados, mas são pessoas que permanecem cheias do Espírito Santo. São pessoas que a sua marca é registrada pela oração. São pessoas de boa reputação, que elas têm sobre o seu ministério ética para tratar situações. E o que você não deve esperar é só uma porção de óleo que diga que você foi uma pessoa consagrada hoje aqui. Quer dizer, a consagração é algo muito comum dito em nossas igrejas. Mas o que significa consagrar? É você pegar alguém ou algo e separar, preparar para alguma coisa. E quando se trata de pessoas, nós vamos ver que no Antigo Testamento nós encontramos alguém consagrando pessoas, consagrando animais, consagrando templos, consagrando dias. Mas lembre-se, nós estamos consagrando em nome do Senhor pessoas que foram assistidas, que foram observadas através de oração, de recomendação. Então não deve dar errado. Diga comigo, em nome de Jesus. Eu permaneço firme naquilo que aprendi. E vou dizer com alegria esse santo. Essa é a promessa que você faz a Deus e a você mesmo, para não voltar aqui de mãos vazias. Deus vai perguntar para você: por que deu errado? Então, se não tem a presença de Deus no seu ministério, não vai funcionar nada. Nada mais do que você ter chegado aqui e alguém ter orado por você, ter colocado óleo sobre a sua vida, mas onde estão os frutos? Os frutos deverão vir e com rapidez. Por quê? Porque a igreja espera que você está aqui com consciência daquilo que você está sendo separado, ou seja, consagrado a Deus. E se está sendo consagrado a Deus, tenha certeza que se você distanciar do Senhor, não vai funcionar. Então, que não sejam apenas os dons espirituais que alguém tem e confunda-se com uma pessoa ser cheia do Espírito Santo.
Do contrário, tenha uma vida de santidade, uma vida cheia de graça, para que nós não estejamos aqui divulgando um número, mas uma quantidade de homens e mulheres que são guiados por Deus para somar no crescimento da igreja. Depois que esses 7 homens foram separados, nós encontramos o 7º versículo do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos um relato de que diz que a igreja, ela continua crescendo, e os sacerdotes, alguns continuavam com a mesma fé. Então, que isso aconteça na sua vida, que você continue crescendo, que você continue cheio de fé, que você continue um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, e que não esqueça, seja um obreiro grato à igreja que você congrega. É ela quem está levantando você em nome do Senhor. Infelizmente, nós temos encontrado pessoas infiéis. Mas diga uma coisa: você sabe quem não consegue ficar entre os fiéis? Os infiéis. Deus tem levantado você aqui, então é aqui que você deve ficar. Se Deus disser que você um dia deve sair, saia pela porta, não saia pela janela, nem saia escondendo. Aleluia! Deus um dia vai passar. Agora, pedido, o seu lugar é aqui. Somar ao lado de um homem com quase 82 anos de idade, que continua acreditando nos membros que um dia foram batizados e se tornaram auxiliares nas congregações, mas que hoje podem ser consagrados a diáconos, diaconisas e presbíteros, e que amanhã, aprovando Deus o seu ministério, você pode se tornar um evangelista, pode se tornar um pastor, e Deus continuar dando crescimento ao seu ministério. E se o seu ministério está em crescimento, a igreja vai continuar crescendo. Essa é a diferença que vai fazer por onde você passar. É que o Senhor seja permanentemente na tua vida. Eu posso dizer, até aqui o Senhor tem estado presente no meu ministério. Amém? Para encerrar, eu digo que há 26 anos atrás eu estava com vocês, sendo consagrado ao diaconato. E me lembro, foi um dia muito difícil, porque eu não tive o privilégio de ter como os membros da Assembleia de Deus modernos, de ter estado sentado diante de um professor, instruindo, me preparando. E foi assim, fui levado, mas Deus foi comigo. E graças a Deus entendi algo que fui ensinado. Me lembro que quando nós estivemos agora numa GO, ali em João Pessoa, eu tive o privilégio de estar ao lado do pastor que orou por mim na minha consagração. Foi o pastor Martins, pastor presidente da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. E naquele momento, eu conversando com ele disse: você veio da GO, sério? Então eu percebo que você continua sendo um bom diácono, porque para estar aqui precisa ser um diácono que tenha fé, que esteja cheio do Espírito Santo, que tenha a graça de Deus. Não, Deus nos dá o crescimento não é para que a gente se torne uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egocêntrica, é para que a gente se doe às pessoas, a gente se entregue àqueles que são necessitados, àqueles que se sentem mais fracos, que se sentem desamparados, não pela igreja, mas pela própria sociedade. A igreja, lembre-se, é a noiva de Jesus, e você faz parte dela. E você diácono, levanta-se a sua mão. Os diáconos que estão aqui, lembre-se disso. Você está sendo separado hoje para isso, para servir a obra de Deus. Da mesma sorte os presbíteros. Não falte a oração e nem falte a palavra, porque vocês vão precisar de fé, autoridade no Senhor, e vão precisar da palavra para ensinar aquelas pessoas a quem vocês vão ter o contato, para não fazer o que muitos estão fazendo por aí, falando algo de si mesmo e não tem resultado. Não acontece cura, não acontece libertação, não acontece nada, porque são pessoas vazias de fé, de má reputação e vazias do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus, porque você não é assim. Se você fosse assim, você não estaria aqui. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe vocês.